Bom dia novamente, meus irmãos. Com a casa cheia agora. Muita alegria, prazer enorme estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo meditar na palavra do Senhor junto com minha família, que também viemos. Sempre me sinto muito à vontade quando venho aqui na congregação, é um espaço muito bom. Fico muito feliz de poder adorar a Deus junto com vocês nessa manhã. Nós tivemos a primeira parte, a nossa EBD, onde nós podemos falar sobre finanças à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês, meus irmãos, num texto agora, por alguns minutos. Quero convidá-los, obrigado, meu irmão, a abrirem comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. As redes sociais trouxeram para nós uma forma nova de se comunicar, né? Entre essa forma nova de comunicação, nós temos ali as figurinhas que os irmãos amam, os memes e tudo mais. E tem um que eu particularmente acho até engraçado, que é aquele que mostra a diferença entre a expectativa e a realidade de algo, né? Então, você faz alguma coisa, os irmãos, vamos jogar bola, expectativa, vários craques em campo. A realidade é completamente diferente. É um que chega com a perna machucada, o outro que chega arranhado, o outro que toma um frango no gol, enfim. As irmãs dizem assim, nossa, vamos arrumar tudo, vamos deixar esses meninos lindos para um ensaio que nós vamos fazer com eles. Aí arruma o menino, hoje de manhã, antes de sair, minha esposa estava tentando tirar a foto dos meninos, e foi uma luta, né? Colocava na posição, quando ia tirar foto, já saiu, já querendo pegar uma coisa do outro, e um não ficava quieto, o outro não deixava. A expectativa era de uma foto linda, a realidade foi de uma foto mais ou menos, né? Então, nós temos expectativas sobre as coisas, meus irmãos, e nem sempre essas expectativas correspondem à realidade. Às vezes, a nossa expectativa é de que algo saia de um jeito, saia de uma forma, aconteça de determinada forma, porém acontece completamente diferente. Foi assim nessa passagem que nós vamos ler. Foi assim na vida desses dois homens. Eles estavam tristes, estavam pesarosos, lamentavam bastante, estavam até mesmo sem rumo. A expectativa deles era uma, a realidade foi completamente diferente. Porém, no final da história, a realidade foi muito melhor do que qualquer expectativa. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã, meus irmãos, sobre expectativas corrigidas, expectativas corretas, expectativas não fundadas e baseadas naquilo que achamos ou pensamos, mas na verdade da palavra de Deus que corrige aquilo que nós planejamos e achamos que é o correto. Quero convidá-los nesse instante a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, mas antes da leitura nós vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nessa manhã, trazendo iluminação à nossa mente, cativando o nosso coração, iluminando, Senhor, as palavras que serão ditas aqui com o Teu Santo Espírito, que nos dá entendimento e clareza, que nos dá conhecimento de Ti, Senhor. Então, revela Jesus ao Teu povo, Pai, nessa manhã mais uma vez. Nos traz à memória aquilo que Ele fez. Nos traz à memória, Pai, que em Ti, em Cristo, através do Espírito Santo, as nossas expectativas são corrigidas, Senhor. E nós podemos descansar, porque o Teu plano é infinitamente maior e mais sábio. Nos faz repousar nessa verdade, Senhor. Confiar nas Tuas promessas e crer naquilo que o Senhor já revelou a nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, era um domingo à tarde. Dois homens, como eu disse, estavam caminhando rumo a uma cidade desconhecida, a uma cidade que só é mencionada aqui nesse texto. Vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios.
e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos fazer a leitura até aqui, e eu vou explicando os textos, meus irmãos, os versículos, e à medida que nós caminharmos, vamos fazendo a leitura até o final da passagem. Pois bem, o versículo 13 vai nos dizer, meus irmãos, naquele mesmo dia. Era o domingo. Lucas já havia falado sobre isso no capítulo 24, versículo 1. Veja o que ele fala. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. No mesmo dia da semana, no primeiro dia, Lucas ele introduz esse capítulo falando exatamente que foi no domingo. Foi no domingo que Jesus ressuscitou e as mulheres foram até o sepulcro e ouviram daqueles anjos que ele já não estava lá. Naquele mesmo dia, provavelmente horas depois, 2 homens estavam caminhando por uma estrada desconhecida, rumo a uma cidade desconhecida. A cidade de Emaús, meus irmãos, era uma cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E era um tempo perigoso. Era um tempo em que Jesus já havia sido morto. E aqueles que eram discípulos dele, seguidores dele, estavam ainda escondidos, estavam ainda com medo do que poderia acontecer. Lembra que a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, eles estavam aonde? Trancados numa sala. Eles estavam com medo. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles não sabiam qual risco eles poderiam assumir se declarando como seguidores de Jesus. E esses homens aqui, irmãos, eles estão nesse lugar, nessa caminhada. Estão voltando para Emaús. Não sabemos se eles tinham algum tipo de negócio em Emaús. Não sabiam se eles eram de lá. Não sabemos se eles tinham família, parentes, alguns amigos lá para voltarem para essa cidade. O fato, meus irmãos, é que esses homens estão voltando para a cidade de Emaús no domingo em que Jesus ressuscitou. No domingo da ressurreição. Lucas, até esse momento aqui, não havia mencionado, ainda não havia acontecido nenhuma aparição de Jesus aos seus discípulos. Lucas havia falado, como eu disse, que as mulheres foram até o sepulcro. Lucas havia falado que 2 varões apareceram dizendo: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Mas Lucas ainda não havia citado Jesus aparecendo. Jesus ainda não havia aparecido a ninguém. E esses homens aqui tiveram esse privilégio. Eles, como eu disseram, estavam caminhando para essa cidade. E o versículo 14 vai nos dizer assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais coisas, meus irmãos? Eles iam conversando sobre o que aqui? Eles iam conversando qual assunto? Sobre política? Eles iam conversando sobre economia? Eles iam conversando sobre o novo corte de cabelo da sua vizinha? Eles iam conversando sobre como os negócios estão difíceis naquele tempo? Eles iam conversando, meus irmãos, sobre a morte de Jesus. Eles iam conversando sobre Cristo. Talvez esses homens aqui estavam incluídos entre os 70 que foram enviados por Jesus na missão. Eles não faziam, obviamente, parte dos 12, mas eles eram pessoas que andaram junto com Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles já tinham ouvido de Jesus. Eles já tinham acompanhado Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. E eles estavam conversando nessa viagem sobre as últimas coisas que haviam acontecido. Talvez, meus irmãos, nessa viagem, um olhava para o outro e dizia assim: já faz 3 dias que ele ressuscitou.
Já faz 3 dias, na verdade, que ele morreu. Ele havia prometido que ia ressuscitar, mas até agora não aconteceu nada. Até agora, nada mudou. E aí o outro, olhando para o seu amigo, talvez tenha dito assim: como puderam escolher Barrabás no lugar desse homem? Como puderam escolher um ladrão, um malfeitor, no lugar de alguém que só fez o bem? Como puderam, como Pilatos pôde ser tão covarde, a ponto de lavar suas mãos diante da morte de um inocente? Como pode? E eles estavam, meus irmãos, conversando sobre as coisas que haviam acontecido. E essa aqui, meu irmão, minha irmã, é a primeira lição que eu queria deixar para você nessa manhã. Você precisa falar sobre Jesus. Você precisa conversar sobre Ele. As nossas conversas, muitas vezes, giram em torno de coisas que não têm o menor sentido e valor. As nossas conversas, muitas vezes, giram em torno de nós mesmos, das nossas dificuldades, da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa luta. Nós precisamos falar sobre Cristo. Nós precisamos falar sobre as coisas que lhe aconteceram. Você precisa descobrir algo sobre Jesus. Você precisa aprender algo sobre Jesus. E você só vai conseguir se você exercitar na sua vida falar sobre Jesus. Quem Ele é para você, o que Ele fez com você, de onde Ele lhe tirou, para onde Ele está lhe levando, quais verdades Ele tem ensinado. Eu e você, meus irmãos, precisamos exercitar esse tipo de conversa. Falar menos sobre nós, falar menos sobre os outros, falar mais de Cristo, falar mais de Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Falar sobre Ele, que é o capitão da nossa salvação. Quanto mais você falar sobre Jesus, mais você vai falar e vai perceber quem você é de verdade. Quanto mais você pensar nele, mais você vai ter consciência de quem você é de fato. E esses discípulos estavam aqui, conversando sobre Jesus, sobre as coisas que tinham acontecido, talvez ainda lamentando, pensando assim, olha, um dizendo para o outro, sabe o que eu pensei naquele momento em que eu vi Jesus sendo crucificado? Eu pensei que ele ia descer da cruz. Eu pensei que ele ia ter uma carta na manga ainda. Foi assim, lembra lá do dia da multiplicação de pães e peixes, como foi? Tinha 5 pães, tinha 2 peixes, tinha uma multidão. A gente não sabia o que ia acontecer e de repente, Jesus tem uma solução. Ele multiplica pão e peixe. Ele alimenta uma multidão. E foi assim também que eu achei que ele ia agir naquele dia. Eu pensei que ele daria um jeito. Eu pensei que ele não ia morrer. Eu pensei que ele seria rei de Israel. Mas ele morreu. E já tem 3 dias que isso aconteceu. E até então nada mudou. Havia lamento, havia dor, havia tristeza, meus irmãos, na conversa desses homens. Porém, no versículo 15, algo aconteceu, algo inusitado. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então imagine, meus irmãos, 2 homens caminhando numa estrada, num tempo perigoso, arriscado, e de repente um estranho se aproxima. Qual seria a sua ação? A gente está caminhando aqui, aí de repente você olha para trás e não tem ninguém. Você caminha mais um pouco, olha para trás e já tem um estranho junto de você. Você corre, você grita, você se esconde. Mas para aquele tempo era algo muito comum. Era comum que os judeus viajassem em caravanas. Lembra que Jesus, com 12 anos, ele ficou em Jerusalém quando seus pais voltavam para a cidade? E que os seus pais só notaram a sua ausência depois de um tempo? Ali não foi displicência de José e Maria. É porque era comum que os judeus eles viajassem em comboios, justamente porque era um tempo perigoso. As estradas não eram asfaltadas, não havia veículo, haviam ladrões, haviam animais selvagens. À noite era perigoso, então eles precisavam viajar em grupos para se protegerem. Era comum que isso acontecesse. Então, não foi algo estranho. Algo estranho, meus irmãos, foi o que aconteceu no verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você que convive com alguém, você reconhece essa pessoa facilmente, não é? Você reconhece a voz, você reconhece o andar, você reconhece o falar, o comer, o que ela gosta, o cheiro.
Esses discípulos, como nós dissemos, eles já conviviam com Jesus. Porém, eles não reconheceram Jesus. E eu pergunto para vocês, por quê? O que aconteceu com Jesus que eles não puderam... Eles andaram com ele 3 anos e meio, 3 anos. Mas por que eles não reconheceram Jesus? Provavelmente, meus irmãos, porque o corpo de Jesus ressurreto é um corpo glorificado. Não era o corpo como eles conheciam aqui. Era um corpo muito mais glorioso, muito mais belo. Se as imperfeições que nós carregamos aqui, era um corpo sem mácula alguma. Também, por uma operação milagrosa e por um desígnio divino, aqueles homens não puderam acompanhar ou não puderam reconhecer, quem era aquele que vinha com eles. Porém, no versículo 17, Jesus faz uma pergunta aqui. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam como? Entristecidos. Meus irmãos, Jesus era um mestre por excelência. Todos nós que lidamos com educação de filhos, na sala de aula, com outras pessoas, um dos métodos mais eficientes de você ensinar alguma coisa a alguém é fazendo o quê? Isso que eu acabei de fazer. Fazendo perguntas. Então, quando você ensina algo e você vai perguntando, você está ajudando a pessoa que está aprendendo e respondendo a fixar aquilo que está sendo tratado, a fixar o conteúdo daquilo. Então, Jesus, como mestre, se aproxima daqueles dois e diz assim: o que é isso que vocês estão falando aí? Então, esse estranho, ele não apenas se aproxima, mas ele também quer tomar parte da conversa. Jesus não era fofoqueiro não, meus irmãos. Mas ele está usando aqui dessa situação para instruir aqueles homens. Mas ele se aproxima e toma parte da conversa. E o texto diz, no final do verso 17, que eles pararam tristes. Tristes. Havia muita tristeza no coração daqueles homens. Eles estavam, meus irmãos, tão carregados de tristeza e lamento, que eu não sei se vocês notaram, mas eles pararam. Eles estavam caminhando, e eles não conseguiram continuar caminhando. Eles não conseguiram continuar andando, eles precisaram parar. Tamanha foi o seu espanto, a sua surpresa, a sua tristeza, que eles precisaram parar para responder. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Trocando em miúdos, esse homem estava perguntando assim a Jesus: não sabe o que aconteceu não? Por onde é que você estava? Você está tão desatualizado assim? Você estava em Jerusalém e você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele foi grosseiro, ele foi impaciente, ele foi até rude. Mas ele não fez isso, meus irmãos, muito provavelmente com essa finalidade. É que a tristeza novamente lhe assaltou o coração. E quando nós estamos tristes, nós damos respostas inesperadas. Nós damos respostas, meus irmãos, que não são as melhores. E Jesus, novamente, como um professor, paciente, bondoso, cheio de graça, faz uma outra pergunta a esse homem. Ele diz: quais coisas? Veja que Jesus está forçando esse homem a falar aquilo que incomoda. Jesus está conduzindo a conversa aqui para aquele homem expressar aquilo que estava machucando seu coração. Jesus está conduzindo o diálogo para aquele homem falar. Coloque para fora aquilo que lhe dói, meu amigo. Coloque para fora aquilo que lhe traz tristeza. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é isso que nós devemos fazer na oração. Oração é falar com Jesus. Nós falamos o quê? Nós falamos, meus irmãos, aquilo que traz dor a nós. Nós falamos, meus irmãos, aquilo que nos traz sofrimento, lamento, tristeza. Jesus quer nos ouvir. Muitos de nós pensamos assim: ah não, ele já sabe todas as coisas, ele já sabe o que é que me aflige. Meus irmãos, a oração é para que você possa colocar para fora aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe dói. Jesus quer lhe ouvir. Jesus quer saber aquilo que se passa. Ele sabe, é bem verdade. Mas quando você expressa aquilo, aquele falar, aquele colocar para fora, muitas vezes é o meio que ele usa para já começar a operar a mudança em você. Foi assim aqui na história. Veja comigo.
Jesus perguntou, versículo 19, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Veja o relato que esses homens fizeram, meus irmãos. Veja o relato que esse, chamado Cleopas, fez acerca dos acontecimentos. Eles iam falando sobre essas coisas. E aqui ele expressa toda a sua dor. Ele diz assim, olha, você não sabe o que fizeram com Jesus Nazareno? Ele era varão, profeta poderoso em obras e palavras. Ele não era apenas um líder que discursava. Ele não era apenas um líder que falava. Ele não era apenas um líder que tinha uma boa oratória. Ele era poderoso em obras também. Ele curou, ele ressuscitou, ele libertou enfermos, ele libertou cativos do inimigo. Ele era poderoso. Ele não era um homem que apenas ensinava através do discurso. Ele agia. Ele era poderoso também em obras. Nunca vimos alguém assim. Mas veja, meus irmãos, o que esses homens continuam falando. Ele era poderoso em obras e palavras diante de quem? O texto fala. Diante de Deus e do povo. Muitos homens são grandes apenas diante de outros homens. Muitos homens, meus irmãos, fazem maravilhas, né? Tem santos aí que fizeram atos de bravura, heróis. Eles fizeram coisas grandes apenas diante de outros homens. Jesus não. O texto diz, ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus. Ele não era um homem comum. Ele não era um líder qualquer. Ele era alguém especial, poderoso, honesto. Ele era alguém que ensinava como quem tem autoridade. E veja o lamento deles novamente no versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meus irmãos, alguém ser condenado à morte era apenas por blasfêmia naquele tempo. Alguém ser condenado à morte, inclusive o Império Romano já havia tirado dos israelitas, já havia tirado de Israel o direito de executar alguém. Por isso eles precisaram ir até Pilatos, por isso eles precisaram da autorização de Pilatos. Eles não poderiam matar um semelhante, mas eles criaram uma estratégia, uma forma de até mesmo o Império Romano se submeter aos caprichos dele. Mas na verdade eles não sabiam que o plano de Deus era exatamente esse. O plano de Deus era que fosse assim. Mas eles não apenas o mataram, ele diz aqui, e também o crucificaram. O pior tipo de morte que poderia existir. A morte mais violenta, mais agressiva, mais dolorida e dolorosa. Meu irmão, minha irmã, como você acha que uma pessoa era crucificada naquele tempo? Você acha que alguém que era crucificado, carregava a sua cruz, tinha os seus braços presos naquela madeira? Você acha que essa pessoa fazia isso de forma tranquila? Você acha que essa pessoa fazia isso de forma voluntária? Ou ela lutava até o último minuto para não morrer? Você acha que precisavam vários soldados para prender alguém? Para prender uma pessoa a uma estaca de madeira? Você acha que era fácil? As pessoas lutavam, elas reagiam, elas não se entregavam. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou. Quando os soldados pegaram o braço do nosso Salvador para prender na cruz, não tinha resistência, não tinha dificuldade. Ele simplesmente se entregou. E esses homens disseram isso. Não foi qualquer morte, foi morte de cruz, foi morte para um malfeitor, foi morte para um assassino. E no versículo 21, meus irmãos, eles colocam para fora o motivo do seu lamento. Ele diz aqui, ora, nós esperávamos o quê? Que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esse é o motivo da dor. Esse é o motivo do lamento. Nós achávamos
que ele ia redimir Israel. Nós achávamos que ele seria rei. Nós achávamos que ele ia libertar a nação, que ele era aquele Messias prometido, mas não, não. Já é o terceiro dia e nada mudou, nada aconteceu. Veja comigo, porém, como eles começam a inverter isso a partir do versículo 22. Obrigado, meu irmão. A partir do verso 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Meus irmãos, depois deles terem colocado para fora o motivo da sua dor, eles agora, quase que como um fio de esperança, colocam para Jesus, colocam para aquele viajante desconhecido, algo inusitado. Eles disseram: olha, já é o terceiro dia, nada aconteceu, mas algumas mulheres foram até lá ao sepulcro. E elas ouviram e viram homens que disseram que ele vive. E versículo 24. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram, mas não o viram. Note isso aqui, meus irmãos. Eles estão dizendo: olha, já é o terceiro dia, nada aconteceu, mas algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. Algumas mulheres disseram que ouviram, os anjos apareceram para ela e testemunharam que ele ressuscitou. Alguns dos nossos, ou seja, alguns daqueles que andavam conosco, foram lá e viram que é verdade isso. Porém, ninguém viu. Ninguém viu. Aqueles homens, meus irmãos, estavam temendo crer de novo. Eles estavam com medo. E o medo deles era de colocar a esperança em algo e se frustrar novamente. Eles estavam com medo, eles estavam crendo: olha, pode ser que seja, mas eu não quero confiar nisso e me decepcionar novamente. Eu confiei nesse homem, eu acreditei no ensino dele, eu acreditei, eu criei no seu testemunho, eu obedeci aquilo que ele mandou. E é verdade, ele morreu, mas alguns disseram que ele ressuscitou, mas eu não vou crer. Por quê? Porque ninguém viu. Ninguém viu. E se ninguém viu, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Eu não vou novamente confiar nisso, eu não vou colocar a minha vida nisso, eu não vou acreditar nessa versão. E eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo. Jesus ouvindo, eles falando: olha, pode ser que seja, pode ser que não, ninguém viu, ninguém sabe. E Jesus ali diante deles: é verdade. E Jesus, meus irmãos, como eu disse, com toda a paciência, com toda a bondade, com todo o amor que ele tinha com as suas ovelhas e que ele tem por nós, ele dá uma aula àqueles homens. E ele diz: como vocês são lentos para entender, como vocês são tardios para entender, para conhecer. Veja o que ele diz no versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que aula! Que aula que nenhum professor de seminário pode dar. Que aula que nenhum pastor pode dar. Que aula que nenhum homem pode dar. Era Cristo ensinando aqueles homens. E ele disse: como vocês são lentos para crer em tudo. Vocês só creram numa parte. Vocês só creram que o Messias iria reinar, mas vocês esqueceram que o Messias, para reinar, iria sofrer. O servo sofredor. Vocês esqueceram que Jesus, o Messias, para assumir o trono, precisa passar pela cruz. Vocês só consideraram a parte boa. Vocês esqueceram do sofrimento. E agora, eu vou ensinar para vocês a verdadeira história. E então Jesus começa, quem sabe, meus irmãos, dizendo para aqueles homens: você lembra lá do Éden? Quando foi prometido que um homem pisaria a cabeça da serpente? Pois bem,
essa promessa falava de mim. Vocês lembram da história de Abraão com o seu filho? E quando ele estava para sacrificar Isaque, um cordeiro apareceu para ser o sacrifício no lugar dele. E eles disseram, sim, conhecemos essa história. E Jesus fala, essa história apontava para mim. Vocês lembram do Isaías capítulo 53, que diz que o servo sofredor, que ele não tinha pecado, que ele não tinha mancha, mas que ele levaria a enfermidade de muitos? Sim, Senhor, nós lembramos desse texto. Ele falava sobre mim. Vocês lembram do Salmo capítulo 22, falando como todos os inimigos seriam colocados embaixo dos meus pés? Esse salmo falava de mim. E Jesus foi ensinando, ensinando, ensinando. E eu fico imaginando, meus irmãos, que aula maravilhosa foi aquela. Eu fico imaginando como não ficou o coração daqueles homens. E no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Jesus era um convidado muito elegante, muito educado. Eles estavam indo para Emaús. E Jesus não pediu para ficar com eles. Jesus não pediu, deixa eu almoçar aí com vocês, deixa eu jantar aí, dormir aí na sua casa. Jesus era muito educado. E Jesus fez menção de passar adiante, ou seja, menção de continuar caminhando. E como eu disse, o caminho e as estradas naquele tempo eram perigosas. E aqueles homens, talvez movidos pela compaixão de não deixar um estranho seguir sozinho, ou talvez com o coração completamente aquecido por aquelas verdades, fazem um convite. Versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então eles constrangeram Jesus. Não foi apenas um convite, fica aqui. Ah, se não quiser também, tudo bem. Não foi assim. Foi um constrangimento. Senhor, fique conosco, por favor. Eles imploraram, eles insistiram. E Jesus cedeu. Meus irmãos, todas as vezes em que nós pedimos a Jesus para que fique conosco, Ele já prometeu que ficaria. Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos pedir a Jesus, Senhor, fique conosco. Fique em minha casa, fique aqui na minha família, fique no meu lar, faça habitação, faça morada aqui. Toda vez que nós clamamos por isso, meus irmãos, Jesus tem prazer em atender essa oração. Foi assim na vida desses homens, foi assim na história deles. E o versículo 30 vai nos dizer como termina a história. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Jesus entrou na casa daqueles homens, Jesus partiu o pão, Jesus fez uma refeição com eles, e foi nesse momento, meus irmãos, que eles conheceram quem era Jesus de fato. E eu fico me perguntando e imaginando por que foi justamente nesse momento que eles reconheceram Jesus. Porque eles não reconheceram Jesus enquanto estavam pelo caminho, porque eles não reconheceram Jesus enquanto Jesus falava. Foi na mesa, no partir do pão, na comunhão, na refeição. Aqui, meus irmãos, eu aprendo que nós precisamos ter tempo na mesa com os nossos irmãos. Nós precisamos ter tempo de comunhão. Nós precisamos estar na casa uns dos outros, falando de Jesus, aprendendo sobre Ele. E é ali que Ele vai se revelar a nós. É ali que nós vamos perceber quem Ele é. Talvez, meus irmãos, a grande razão que eles tenham conhecido Jesus nesse momento, eu fiquei imaginando, isso não está no texto, é fruto da minha imaginação, mas é que talvez Jesus tenha erguido as mãos aos céus, e no momento em que Ele partiu o pão, as feridas, as chagas na sua mão, puderam ser vistas por aqueles homens. Como Ele orou como nenhum outro homem orou. Ele deu graças a Deus e partiu o pão. E aquela oração, e as marcas da sua mão,
fizeram aqueles homens perceber quem estava diante deles. Era Jesus Cristo ressurreto. Era Jesus Cristo ressuscitado. Algumas mulheres ouviram, alguns dos nossos foram ver, mas ninguém o viu. Ele está aqui, nós podemos vê-lo, ele está aqui na nossa casa. E a alegria daqueles homens, meus irmãos, foi tanta, que eles voltaram no dia seguinte para Jerusalém. Versículo 33 diz o quê? Na mesma hora. Lembra que eu falei para vocês que era uma viagem perigosa? Que era uma viagem arriscada? Que tinha seus perigos? Pouco importa. Pouco importa. Se eles caminharam 10 quilômetros até Emaús, eles vão caminhar mais 10 voltando para Jerusalém, porque agora eles tinham uma notícia para compartilhar. E a notícia é: Jesus Cristo ressuscitou. Diante dessa notícia eu não posso ficar parado. Diante dessa notícia eu não posso me conter. Eu volto e eu vou avisar. Jesus ressuscitou, meus amigos. Ele está vivo. Ele vive, ele apareceu para mim. E é assim que a narrativa termina, meus irmãos. Jesus desaparece da frente deles. Versículo 31. O coração deles agora está em chamas. E esse coração em chamas os leva a proclamar essa notícia. Jesus Cristo ressuscitou. Eles voltam para Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Veja comigo o versículo 36, e é o final dessa história. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Eles voltaram correndo naquela mesma noite, eles chegaram em Jerusalém, eles acharam os discípulos. Havia outras pessoas, e eles agora eram testemunhas do que Jesus fez. Eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Eles entraram naquele quarto: olha, Jesus ressuscitou. Não é mentira não. As mulheres não estão erradas não. É verdade, Jesus está vivo. E de repente, Jesus aparece e diz: paz seja com vocês. Quando Jesus está no meio do seu povo, meus irmãos, nós temos paz. Quando Jesus está conosco na caminhada, é isso que nós podemos desfrutar. Nós temos paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aqueles homens voltaram. Eles não consideraram o perigo. Eles não consideraram os riscos. Eles não consideraram o cansaço. Eles agora tinham uma mensagem para compartilhar. Jesus Cristo está vivo. E ainda que eu tenha andado 10 quilômetros, eu ando mais 10 e eu compartilho essa notícia. Porque o meu Senhor não está morto. Grandes homens, meus irmãos, estão na sepultura. Grandes homens morreram. Napoleão, próprio Hitler. Pelé recentemente morreu. Davi, Salomão. Muitos homens morreram. Somente um morreu, ressuscitou. E hoje é o Deus e o Senhor da glória. Ele ressuscitou para não morrer mais. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele ressuscitou para jamais deixar de reinar. Esse é o nosso Salvador. Ele aparece, ele deseja paz, ele abençoa a vida daqueles homens e daquelas mulheres que o seguiram. E para nós, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar desse belo texto? Eu confesso para você que essa é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. É claro que a Bíblia como um todo tem passagens queridas, belas, mas eu me emociono sempre que eu leio essa passagem. Porque eu fico imaginando na beleza daquela aula que Jesus passou para aqueles homens. Como o coração deles ficou queimando, ardendo. Eles disseram: como porventura não nos ardia o coração. Meus irmãos, o que é que faz arder nosso coração? O que é aquele assunto que nos tira da zona de conforto? Que a gente não consegue simplesmente conversar de forma banal, mas aquilo mexe com a gente. Aquilo nos incomoda, aquilo faz o nosso coração pegar fogo. Para esses homens aqui, foi a Escritura. Jesus começou desde Moisés, passou por todos os profetas. E no final da aula, o coração deles estava ardendo. À vista disso, meus irmãos, eu queria deixar para vocês algumas lições, para nós algumas lições. Primeira, eu já falei sobre ela,
Nós precisamos falar sobre Jesus. Nós precisamos falar sobre a sua obra. Nós temos uma mensagem, meus irmãos, que o mundo precisa ouvir. Nós temos uma mensagem, um conteúdo, nós temos o Evangelho, as boas novas de Deus para a salvação. Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso com os outros e conosco mesmo, entre nós aqui. Nós precisamos falar de Cristo, irmãos. Nós precisamos falar quem Ele é, o que Ele fez, a sua obra, o seu poder, a sua pessoa, a sua paciência. Mas, meus irmãos, eu também queria ilustrar para vocês como Jesus ele sente preocupação com o seu povo e Ele quer que nós contemos para Ele as nossas angústias. Quando foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão e você derramou a sua alma diante de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você contou para Jesus aquilo que de fato lhe incomoda? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você orou sem pressa, sem cansaço? Que a presença de Deus não foi enfadonha para você, não foi algo chato, por obrigação. Ah, eu tenho que orar. Ah, tá bom. Mas você desejou orar. Você se levantou para orar. Você falou, você de fato conversou com Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso? Vá até Jesus. Conte a Ele aquilo que lhe angustia, aquilo que faz seu coração chorar. Vá até Ele. Se você luta com o pecado, conte a Ele a sua dificuldade. Se você luta com alguma situação, se você quer ver algum parente seu convertido, conte a Ele sobre essas coisas. Ele está pronto para lhe ouvir, está pronto para lhe atender. Ele está pronto, meus irmãos, para dar atenção ao seu povo, às suas ovelhas. Foi assim com esses homens, é assim conosco também. Agora, uma outra lição que eu queria compartilhar com vocês é que Jesus ama ser solicitado pelo seu povo. Eu falei sobre isso na exposição do texto. Jesus ele fez menção de passar adiante. Não foi ele quem se convidou. Ele esperou ser requisitado. Ele esperou ser convidado, ser chamado por aqueles homens. Jesus ama, meu irmão. Jesus ama, minha irmã, que você o chame, que você o busque, que você peça a Ele para ficar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, para que Ele lhe acompanhe. Jesus espera isso de nós. Que nós queiramos que Ele fique conosco. Que nós queiramos que Ele se aproxime, que Ele esteja no ambiente onde nós estivermos. Ele ama, Ele diz, Ele fala, a palavra de Deus fala, que Ele vai ser buscado e Ele vai ser encontrado quando Ele for buscado de todo o coração. Vocês me procurarão, vocês me buscarão e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos clamar a Ele para que fique conosco, para que Ele fique aqui na Igreja Batista Bíblica em Itapuã, para que Ele mova mãos, corações, mentes, pessoas, que Ele abra oportunidades para a pregação do Evangelho a partir daqui, meus irmãos. Nós precisamos clamar por isso, porque Jesus ama ser requerido pelo seu povo. E essa é a última lição, a última verdade que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Que essa casa seja o local onde os corações possam arder por Jesus. Enquanto eles ouviam de Jesus, o coração deles ardeu. Foi na mesa, no partir do pão, na vida cotidiana, na vida comum, no sentar à mesa com o irmão, no dialogar com o irmão. Foi ali que o coração deles pegou fogo e eles perceberam que Jesus estava presente. Que essa seja uma realidade aqui, nesse local. A partir daqui, vidas sejam transformadas. A partir daqui, famílias sejam restauradas. A partir daqui, do partir o pão na mesa, homens e mulheres tenham um encontro verdadeiro com Jesus. E é isso que eu preciso perguntar para você nessa manhã. Jesus para você ainda é um estranho ou já é alguém que faz parte da sua história? Aqueles homens, meus irmãos, olharam para trás e viram um estranho se aproximando. Só depois eles reconheceram quem era Jesus. Você já reconheceu? Ou ele para você ainda é um estranho? Caso ele seja um estranho, me permita dizer para você, ainda assim, ele continua lhe acompanhando. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer salvar você.
Mas se você já o conhece, convide-o para entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, todos os dias. Porque ele tem coisas novas para nos ensinar. Muitas vezes, a gente acha que já aprendeu de tudo. Jesus, começando por Moisés, passando por toda a Escritura, mostrou que ele é o centro da Escritura. Tudo aponta para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao seu nome eternamente. Amém. Que isso seja verdade na nossa vida, meus irmãos. E é aqui onde eu encerro a pregação e eu peço a Deus para que aplique a sua palavra em nós, na nossa casa, aqui nessa igreja, na nossa história. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado por este tempo, Pai, em que nós podemos meditar, aprender, nos arrepender e depositar, Senhor, as nossas expectativas unicamente no Senhor. Como nós falamos, ó Pai, aqueles homens tinham expectativas diferentes das suas. O plano, Pai, quem escreveu foi o Senhor. Jesus Cristo executou. O Espírito Santo aplica a nós. A nós só nos cabe, Pai, clamar para que o Senhor fique conosco. A nós só nos cabe, Senhor, pedir, implorar, para que o Senhor entre em nossa casa, em nossa vida e nos mude, nos transforme. Então, Deus, glorifica o Teu nome em nós, glorifica o Teu nome nessa casa. E nos faz, Senhor, depositar as nossas expectativas unicamente em Ti, Pai. Que nós, Senhor, possamos descansar o nosso coração e saber que Tu és o dono da história. Foi o Senhor quem escreveu a história. A nossa vida está em Tuas mãos. E porque está em Tuas mãos, nós podemos descansar. Nós podemos repousar. Que essa casa, Senhor, seja o local onde corações ardam por Jesus. Onde pessoas têm encontros reais com Jesus. Que Jesus não seja apenas um estranho. Alguém que nós ouvimos falar sobre. Mas que Ele mesmo, Pai, se revele a nós no partir do pão, no sentar à mesa, no ter comunhão uns com os outros. Traz o Teu povo a esse local, Pai. Traz aqueles que são Teus até esse local. E glorifica o Teu nome aqui nessa casa, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.